Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os algoritmos em todo lugar. A gente vai discutir como os desdobramentos de uma sociedade formada por ferramentas que transformaram as pessoas no que o algoritmo pensa que elas são e não como elas são de fato, como a gente está sendo recriado pelos algoritmos. Antes da gente começar a entender essa história toda, tem um nó pra gente desatar. Eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e fazer aquele convite semanal, convite para você entrar para nossa comunidade, lá em www.mittechreview.com.br/cine. Rafa, tem uma discussão que sugere que os algoritmos de recomendação estão homogeneizando a cultura. Eles promovem ali conteúdos populares e vão, aos poucos, suprimindo a diversidade. É aquela questão da fórmula do sucesso. Ao saber que existe maior probabilidade de dar certo, não apenas os algoritmos de sugestão, aqueles das redes sociais sugerem mais ou menos as mesmas coisas, como a própria construção do conteúdo parece seguir uma receita de bolo. Já viu isso acontecendo algumas vezes na música, na literatura, algumas estruturas prontas, uma que ficou muito famosa, inclusive com as narrativas de internet, é a jornada do herói, uma estrutura para se contar histórias, mas agora, Rafa, parece que isso está sendo levado ao extremo. Como você acha que a predominância de algoritmos em plataformas digitais vai impactando a diversidade cultural e a descoberta de novas formas de arte? Ela vai impactando, André, não só sobre esse aspecto do ponto de vista do gosto, né, do que a gente está consumindo, mas eu acho que também tem uma questão financeira, porque por trás disso tudo a gente tem que lembrar que tem grandes empresas tentando capturar esse sentimento coletivo e tentando acertar. A grande verdade é que você pode gastar muito dinheiro chutando, né? Opa, vou tentar fazer uma série diferente, uma música muito fora da curva. Pode ser que isso dê certo, mas obviamente se você conseguir entender o que a maioria ali está curtindo, é muito mais provável que você tenha sucesso, portanto que você agrade o seu público, do que você tentar chutar. E o que a gente viu nos últimos anos foi um crescimento dessa tendência. A gente está falando aqui de algoritmos que são instruções, que você vai determinar, o consumidor vem para cá, vai para lá, o gosto vem para cá, vai para lá, a produção vai seguir um determinado caminho, e isso é feito a partir de medições de dados. O que a gente viu nos últimos anos foi uma explosão de capturas dessas informações, e a gente começa a entender melhor quem são esses consumidores, não só do ponto de vista individual, mas do coletivo. E é essa grande massa de gosto médio que tem feito esse fenômeno acontecer. A gente pode ver isso, estamos falando aqui muito do digital, de plataformas, mas eu acho que eu ouso dizer que até no cinema a gente vê um pouco isso. Você vê lá superproduções, o universo dos super-heróis, é basicamente mais do mesmo com alguma coisa diferente. Essa fórmula, ela já é retratada, inclusive tem livros que falam sobre isso, ela dá muito certo. Então, o que a gente está vendo agora é talvez uma planificação dos gostos. Você entra num lugar, você em vez de pedir uma coisa que você gosta, você fala assim, o que está todo mundo comendo nesse restaurante? Me dá o que a maioria está gostando aqui, porque eu vou consumir isso. E obviamente que isso tem um efeito retroalimentador, fazendo com que a gente fique na mesmice. Indo além, só para a gente pensar, eu tenho visto isso acontecendo muito, e vai, eu acho, acontecer provavelmente, com inteligência artificial generativa. O que é uma IA generativa? Nada mais do que um cálculo probabilístico, algorítmico, de o que poderia vir depois de tal determinada palavra. Ou quando alguém pede para fazer uma foto de uma pessoa tomando milkshake,
provavelmente será essa foto aqui que a pessoa gostará de ver. É uma média, tanto em texto, quanto em imagem, quanto em vídeo. Então, eu acho que essa tendência ela vai se amplificar via IA generativa, fazendo com que a gente corra o risco de ficarmos todos medíocres no sentido da média, né? E eu acho que a criatividade, as coisas que às vezes nos surpreendem, elas não vêm dessa média, elas vêm de algo fora da caixa, alguém que pensou muito diferentemente e que vai nos incomodar às vezes, para o bem ou para o mal, mas esse incômodo, esse estranhamento, ele é muito importante na minha visão do ponto de vista da criatividade. Uma questão que ilustra bem essa visão da média é o Hans Zimmer, quando ele é um compositor de trilhas sonoras de filmes e séries. Para quem não o conhece, enfim, tem uma obra gigante que gerou uma nova versão, uma nova obra a partir de inteligência artificial generativa. E o resultado foi muito pior do que aquilo que ele costuma produzir normalmente. E é muito pior justamente por isso. Ele é um outlier, um cara fora de série, que faz coisas incríveis. Quando usou inteligência artificial generativa, teve um output da média, mediano, medíocre. E a crítica bateu muito nesse sentido. Essa percepção de que a inteligência artificial, os algoritmos, os resultados de avaliação de dados de multidões não são exatamente aquilo que você precisa, pelo menos não sempre. Isso acontece muito com a avaliação dos restaurantes. Mas você pega a média daquilo que as pessoas consomem, muitas vezes não é exatamente aquilo que você busca quando você está viajando, você vai buscar alguma coisa que te agrade, ou quando você pega o melhor restaurante de uma determinada categoria. Aquilo ali leva em consideração elementos, atributos que não necessariamente são aqueles que você leva, ou pelo menos não com o mesmo peso que você dá. E isso faz com que essas distorções aconteçam. Agora, essas distorções, Aros, elas são produtos de dados. A coleta de dados vai pavimentando o caminho para a onipresença dos algoritmos que a gente se depara hoje. Essa coleta naturalmente trouxe coisas boas e ruins. Entre as ruins estão os vieses, os múltiplos vieses, que não só fazem essa relação com a média, mas também os preconceitos, enfim, questões sociais que acabam sendo refletidas nos algoritmos. Qual a importância, Aros, de entender a história dos dados para compreender o impacto nos algoritmos na nossa sociedade e o que é possível fazer a partir dessa compreensão? Bom, acho que o ponto de partida para isso tudo é uma ideia pouco aplicada por todos nós, né, pela sociedade de maneira geral, que é a ideia de que a média não necessariamente ou objetivamente não faz a referência ou dimensiona o todo, né? Quando a gente busca nortear as nossas decisões com base nas estatísticas, com base em uma composição matemática sobre um determinado aspecto, a gente está fazendo um reducionismo, a gente está pegando todo, espremendo e tirando dali uma percepção. A própria análise desses conjuntos de dados, ela já é um recorte, já é a imposição de um viés. E quanto mais a gente recorta, quanto mais a gente olha, quanto mais a gente vai separando para trabalhar essa ideia sob a ótica dessas médias, as médias sobre as médias e etc., a gente impõe uma ideia de que aquilo é o real dentro de um determinado grupo. Mas não necessariamente nós estamos inseridos naquilo. Então, acho que esse é o primeiro ponto quando a gente olha essas composições do todo. A média e as estatísticas, de maneira geral, elas nos ajudam a ter uma dimensão para fins de definições estratégicas no macro. Tá? Um país que vai fazer investimentos em infraestrutura e precisa, a partir de um conjunto de dados, entender para onde caminha a demanda por rodovia, sei lá.
E aí você começa a trabalhar com as estatísticas e isso vai te dar um norte. Mas ele não é objetivamente a representação do todo. O que a gente está vendo hoje com os dados que são coletados dos indivíduos, e talvez Netflix, essas plataformas que têm uma interação mais próxima com o usuário, né? Ou a recomendação da Amazon, sei lá, que é muito boa, aliás, mas também esbarra nisso, é fazer com que a gente extraia do todo um recorte e impõe esse recorte a mais e mais e mais pessoas, validando esse todo dentro de um universo controlado, ou seja, a plataforma controla aquilo que eu vejo. Se eu não sair da tela inicial, eu nunca vou romper com essa barreira, e, portanto, eu retroalimento aquilo que a máquina está colocando para mim. E é por isso que as pessoas ficam presas ali, e aí há recursos que extrapolam a questão matemática e vão para uma questão comportamental, psicológica, que é a escolha, no caso da Netflix, por exemplo, da troca das capas dos filmes, das séries que são mostradas ali. Cada pessoa vê um conjunto de imagens diferente. No caso do Shuffle do Spotify, é a mesma coisa, baseada naquilo que você já ouviu e, portanto, que é o que a máquina entende que você gosta. E nunca vai tirar você desse looping, você nunca vai sair daquilo que já é próximo para você. Uma reafirmação de que se eu gosto, é isso que eu quero ouvir e, portanto, eu me fecho, não serei apresentado a nada novo dentro desse universo. E aí há uma reaplicação de um viés. Nesse caso, o viés do próprio usuário fica repetidamente, reiteradamente consumindo aquilo que já é parte da rotina dele. O que falta para as pessoas, de maneira geral, é um entendimento sobre quais informações a meu respeito ajudam na composição desses instrumentos e como eu posso colaborar para mudar isso, para quebrar essa bolha, para quebrar esse arquétipo que a máquina constrói a meu respeito com base nesses dados brutos, né? O que eu estou imputando, o que eu estou colocando ali. Então, a gente parte de uma premissa de que o usuário ele também pode, de alguma maneira, a partir de uma autoconsciência sobre as informações que estão levando aquele resultado, romper com isso. Isso é fácil? Não, não é. Isso é algo que todo mundo é capaz de fazer? Não, não é. Exige um nível de consciência, um nível de compreensão sobre o que está sendo posto ali, que é maior. Mas só o simples fato de você entrar na busca e procurar por algo que você naturalmente não procuraria, já rompe com isso, né? Google News, para mim, pelo menos, é um grande resultado disso. Eu fico tentando bugá-lo para sair das mesmas manchetes, das mesmas coisas de interesse, o tempo todo fazendo pesquisas sobre outros assuntos, entrando em páginas de veículos diferentes e tal, para que ele pare de mostrar para mim as mesmas coisas. Eu vou vencer a máquina? Talvez não. Mas pelo menos eu canso ela a ponto de fazê-la minimamente mostrar algo que eu gostaria que fosse diferente daquilo que aparece para mim. O mesmo vale para o YouTube, o mesmo vale para qualquer outra coisa. Mas o grande ponto é, as pessoas se acostumaram de maneira... Vou trazer um exemplo próximo aqui. Sei lá, aqui em São Paulo, a Jovem Pan tem uma programação com um conteúdo chamado As 7 Melhores. A minha pergunta é, as 7 melhores para quem? Cara pálido. E as 7 melhores existem muito antes de a gente definir o que era algoritmo, de a gente olhar o algoritmo, até porque as 7 melhores não foram nunca construídas com base no algoritmo. Elas foram construídas com base na preferência do programador, cuja preferência era estimulada por aquelas gravadoras que queriam, a partir de um investimento grande de divulgação, fazer com que uma determinada música entrasse nas paradas, entrasse no gosto do povo. Então a gente volta lá para final dos anos 70, quando a emissora entrou no ar, quando essas 7 melhores surgiram, o programador colocava essas músicas. Elas são as 7 melhores para quem? Para toda a imensidão de pessoas que ouviam a Jovem Pan na capital paulista daquela época, e que ouvem agora no Brasil inteiro, pela rede e tal? Não. Elas são a imposição de alguém, um filtro. Se eu ficar refém das 7 melhores para entender que elas são as melhores músicas que todo mundo deve ouvir, que, portanto, eu devo fazer parte delas, eu já buguei, eu já entrei naquilo que uma preferência de alguém determinou. Ou seja, o ser humano está acostumado a absorver isso como uma grande verdade, como um input, eu tenho que fazer parte disso. Poxa, essas são as melhores músicas de agora
e tal. E ele repete isso e reaplica. E a tecnologia, os dados passaram a contribuir para isso. E nesse caso, os dados dos indivíduos retroalimentam isso, como se uma verdade fosse estabelecida a partir dessa média, a partir do todo. Os interesses mudaram, os objetos de construção desses arquétipos mudaram, mas eles continuam prevalecendo. E o melhor caminho para isso é a autoconsciência, é fugir disso, fugir do óbvio. A sua referência sobre o Hans Zimmer é perfeita. Quando as pessoas se propõem a sair do óbvio, elas conseguem fazer coisas muito boas, coisas diferentes. Quando elas entram dentro dessas formas e elas se fazem caber nessas formas, coisas muito legais ficam para fora, porque nem tudo cabe nessa forma que o algoritmo, que a sociedade impõe de maneira geral. Sabe que o MIT desenvolveu, algum tempo atrás, um projeto chamado Bubble Flip, que era um add-on que você instalava no teu browser justamente para subverter a lógica da sua bolha. O projeto acabou não indo para frente, ou pelo menos não se popularizou, mas é um bom exercício. Era interessante ver, através do add-on, do plugin, tudo aquilo que você não vê normalmente, porque não é aquilo que você consome. Então, são opiniões contrárias, são assuntos que, de uma forma geral, até não são os seus preferidos, mas que são preferidos de muita gente, e o Bubble Flip ia se configurando para te dar opiniões antagônicas e aumentar o seu contato com conteúdos diversos, para que a sua opinião fosse formada de uma maneira mais consistente e fundamentada. Agora, Rafa, tem uma falácia sobre tratar os dados das pessoas como medidas objetivas de verdade. Esse exemplo que o Aros deu das melhores músicas, os cardápios, enfim. Um ponto que enfatiza que a coleta de dados é sempre o resultado de escolhas humanas, o que não necessariamente é verdade, porque parte desses dados eles já são gerados a partir de uma diminuição do conjunto total de alternativas. Então eu tenho ali tudo que uma pessoa pode ler, eu já reduzo essas escolhas, a partir dessa redução apresento para as pessoas e contabilizo a escolha dela como se a escolha representasse uma opção feita a partir do universo inteiro, o que não é verdade. Existe uma subjetividade na coleta e interpretação desses dados e, naturalmente, isso pode afetar a objetividade e até mesmo a justiça dos sistemas algorítmicos. Como você acha que a gente vai, pelo menos, atenuar essa questão? Que, como você disse, tende a ser, ao contrário dessa minha pergunta, tende a ser potencializada pela IA generativa. Dá para melhorar, André, isso, mas a gente pode cair num caminho extremamente arriscado. Qual seria esse caminho? Mais coleta ainda de informação e informações subjetivas, por exemplo, emoções. A gente está falando aqui de um nível, ainda como você falou, extremamente limitado. E eu vou além dentro desse grau de subjetividade, além da limitação de opções. Por exemplo, pensa aqui comigo, você que está nos ouvindo. Quando você às vezes dá um like lá na foto de alguém no Instagram, você está dando um like porque realmente você gostou do conteúdo daquela pessoa, você gostou da pessoa, né? Você quis dar disse, olha, eu gosto do que você, pessoa, está produzindo, ou você só quis dizer, olha, tô por aqui, tô querendo chamar atenção. Tô dando um exemplo simples com 3 opções do que seria o like. Então, cada informação algorítmica dessas, ela pode ter suas subjetividades. Se a gente for somar tudo isso, no fim das contas, o que a gente tem é uma representação muito, muito, muito parcial do que é um ser humano. Ainda assim, para uma marca, por exemplo, é algo extremamente interessante. Vou dar um outro exemplo que eu acho bom, antes de falar do caminho perigoso. Para a política, a gente está falando de marcas aqui, eu estou falando basicamente de empresas, mas pensem comigo num governo digital. É muito interessante que a gente, por mais limitações que tenha, dentro de um governo digital, a gente consiga chegar o mais perto possível do desejo da população. A democracia é isso, é o desejo ali da maioria prevalecendo via agentes públicos. Então, se eu puder coletar informações e souber dosar o que é importante para aquela maioria
ou mesmo para as minorias, entendendo melhor, conhecendo as necessidades daquela minoria, isso para a política pública é interessantíssimo. Eu estou falando isso porque a gente mede população há muitos anos de várias formas, o IBGE está aí para validar o que eu estou falando, e muitas políticas públicas são feitas com base nesses dados. Se a gente puder chegar num nível de granularidade mais específico, melhor ainda, com um determinado cuidado. Só para lembrar, né, tem 2 professores do MIT, o Daron Acemoglu e o Simon Johnson, eles escreveram um livro ano passado chamado Poder e Progresso. Eles analisaram 1000 anos de progresso tecnológico para dizer o seguinte: olha, quando a tecnologia vem, ela não vem sozinha, ela não é distribuída de maneira uniforme. É preciso que haja uma atuação política para que essa tecnologia, esses benefícios, eles sejam distribuídos de maneira igualitária. Então, eu acho que o casamento de dados, ainda que aproximados da realidade do que uma pessoa, com políticas públicas bem feitas, é algo positivo. Voltando para esse lado mais, vou chamar assim, distópico, a gente vai caminhar para uma análise biométrica. A gente vai começar a ter mais informações que não são do toque do celular, do like, como eu falei, ou do que você está procurando na internet. A gente vai começar a ser analisado pelo movimento da gente andando na rua, pelas nossas expressões faciais. Vai vir, se tudo der certo, uma nova era aí de realidade mista, aumentada, virtual, todas as realidades que estão com câmeras embutidas para dentro e para fora dos óculos, e a gente vai começar a ser analisado de uma maneira muito mais sutil, desde que o progresso tecnológico do jeito que está se desenhando, ele vai nos proporcionar isso. Inteligência artificial multimodal. Imagina que você está conversando com alguém, a máquina está ouvindo o tom da sua voz, está olhando uma microexpressão facial ali do seu olho, se você sorriu de maneira original ou não. Essas informações coletadas, elas obviamente vão trazer muito mais personalidade, vão fazer com que a nossa representação seja muito mais real do ponto de vista de dados, algoritmos, porém, como eu estou chamando a atenção e já colocando medo aqui, a gente tem que ficar de olho, porque vai ser muito mais invasivo. E aí nós vamos ter que decidir, será que vale a pena eu ter uma representação, né, um gêmeo virtual meu perfeito para que isso seja bom para mim? O que eu vou ganhar com isso? Ou não, isso já está passando do limite, eu já estou sendo invadido demais, eu não quero que ninguém saiba como é a minha representação digital. É uma discussão que a gente vai ter que fazer, mas a gente desde já sabe que essas pressões externas, elas são muito fortes e às vezes acabam até passando por cima de uma discussão social. Daqui a alguns anos pode ser que a gente esteja sendo monitorado e todo mundo saiba quem somos nós, mesmo que a gente não tenha dado essas informações do ponto de vista da nossa autorização. Alguém foi lá, monitorou, entendeu, o algoritmo calculou, opa, tá aqui o Rafael virtual. É um risco que a gente vai ter que discutir. Bom, Aros, o Rafa trouxe riscos, mas trouxe alternativas. Vocês trouxeram alternativas a esse formato de uso atual dos algoritmos. Dá para criar soluções, claro que isso não vai ser da noite para o dia, mas que nos entreguem uma visão melhor, ou a gente pode também, do nosso lado mesmo, tomar algumas atitudes para travar contato com mais elementos, aumentar o espectro de sugestões que a gente recebe, de conteúdos com os quais a gente tem contato, para formar opiniões, visões mais consistentes, para ter o gosto também modificado com mais sugestões de música, de vídeo, de filme, enfim. Tem alternativas. Agora eu quero analisar isso sob a ótica de segurança da informação, de ética, de respeito à privacidade, enfim. Quero te ouvir sobre as alternativas. O que você acha que nesse caso pode ser explorado para garantir que esse uso dos algoritmos seja mais ético, menos invasivo, ou pelo menos com o nível de uso das informações que esteja adequado, que esse uso esteja adequado ao que de fato a gente quer entregar para essas empresas? O que dá para fazer em relação à privacidade e também à segurança dos usuários? Bom, a vacina para todos esses tópicos que você coloca é transparência. Hoje é muito difícil para um usuário médio identificar que tipo de informações dele
estão sendo coletadas, armazenadas, tratadas e aplicadas das mais diferentes maneiras pelas empresas, né? E essa dificuldade se dá porque há dois aspectos importantes aqui. O primeiro deles é que talvez boa parte daquilo que é coletado, se houver a total consciência do usuário, ele tem o poder de dizer que não quer oferecer essas informações. Muita gente diz, de maneira geral, e algumas pesquisas dizem que estão dispostas a ceder informações quaisquer se houver um benefício como contrapartida. Mas eu não sei se de posse das informações detalhadas e do que pode ser feito com essas informações, ou seja, tendo total consciência desse processo, se as estatísticas dessas pesquisas todas colocam aí mais da metade das pessoas como dispostas a fazerem essa troca, esse intercâmbio, né, se elas manteriam essa posição diante desse conhecimento. Portanto, há primeiro esse ponto, as empresas elas oscilam nessa relação de transparência, ela é uma meia-verdade, a transparência. E do outro lado, o negócio. Um exemplo claro aqui é o quanto vale uma organização com base no algoritmo que ela construiu. A gente assistiu a questão envolvendo o TikTok, a presença do TikTok nos Estados Unidos, ainda no finalzinho do governo Trump, em que os Estados Unidos disseram, olha, vocês querem continuar operando aqui, vocês têm que passar toda a receita do bolo de vocês para uma empresa americana, e é uma empresa americana que vai coordenar a operação de vocês por aqui. Os chineses levantaram a mão e disseram, não, 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 não. Esse aqui é o nosso grande negócio, eu não vou abrir mão disso. De modo que as empresas, os algoritmos, eles só funcionam com base no quê? Em dados. Então, a maneira como o tratamento dessas informações acontece é o que determina o trunfo de uma determinada plataforma, de um determinado negócio. E, portanto, à medida que você coloca transparência nesse processo, você pode, de alguma maneira, estar vulnerabilizando, permitindo que alguém entenda o que você faz e possa fazer melhor do que você. Então, há uma questão também de concorrência nisso. Há, do outro lado, uma imaturidade digital. As pessoas elas entendem mais o que acontece na internet, elas são mais conscientes de riscos hoje do que elas eram, sei lá, 10 anos atrás, mas ainda há um desconhecimento profundo sobre a engrenagem, sobre o todo. E isso faz com que os dados, essa abstração, porque no fim é uma grande abstração, o que é um dado pessoal, né? O cara guarda o RG dele na carteira, deixa aquilo ali dentro da bolsa, da mochila, e ele acha que está protegido, que é assim que ele guarda uma informação pessoal. No mundo digital não é assim, porque vem um e-mail para ele dizendo assim, olha, cadastre aqui que você vai ganhar 30 dias grátis numa academia. Ele vai lá e preenche todas essas informações como se elas não tivessem o mesmo valor. E pronto, ele acabou de entregar aquilo que estava guardado lá para alguém usar, sabe-se lá como. E essa questão sobre a falta de maturidade dos usuários permite que a transparência não seja total. Porque se eu tenho alguém que sabe fazer a pergunta certa e questionar de maneira a impor um limite, eu seguramente sou obrigado a ter boas respostas para isso. Quando eu não tenho essa pessoa fazendo questionamentos plausíveis, ou no mínimo críticos, eu não preciso oferecer boas respostas, porque qualquer resposta vai valer. E é essa a relação que se dá entre o uso dos dados, a coleta dessas informações, o nível de transparência para que o uso seja o mais adequado e respeitoso sob o ponto de vista da invasão da privacidade, de vulnerabilidades, né? Há vazamentos de dados que sequer são noticiados pelas empresas, os usuários ficam sem saber que aquilo aconteceu. Ainda hoje, com um conjunto de leis e de regras para o tratamento de dados e para o armazenamento de dados e para notificações em casos de vulnerabilidades bastante evoluídas. Então, sobram instrumentos de regulação hoje, comparado ao que nós tínhamos, de novo, uma década atrás, mas ainda não amadurecemos do ponto de vista do usuário. O usuário não foi educado ainda. E isso cria para as empresas esse aspecto mais elástico, em que a privacidade é uma noção, um conceito elástico, ele serve a determinados interesses, segurança passa a ser algo elástico também,
Há empresas que trabalham isso de maneira muito séria, muito correta, e outras que nem tanto. E essas, nem tanto, se avolumam, elas estão aí o tempo todo operando. E acabam fazendo com que as pessoas se percam dentro dessa ótica, que me parece muito simples. Se existe algo que diz que essa informação ela é minha, e se tem alguém ganhando dinheiro com essa informação, significa que esse negócio tem valor. Por que é que eu, que sou o dono disso, não estabeleço limites para esse ponto? Se nós estivéssemos discutindo, convertendo dado pessoal em um terreno, e a discussão fosse sobre, sei lá, a reforma agrária, eu, dono do terreno, ia fincar a minha posição dizendo que, olha, peraí, eu não vou participar desse negócio, isso aqui é meu. Agora, com os dados, não. Eu simplesmente ignoro, eles estão abertos aí, quem quiser sai catando os dados e construindo impérios com as minhas informações, sem que eu tome conhecimento a respeito. Que talvez essa grande abstração não esteja ainda madura no imaginário coletivo. As pessoas não entendem muito bem o que é isso. A Amazon, há uns anos atrás, para construir os seus modelos de serviço por voz, criou verdadeiras indústrias de treinamento de IA. Essas indústrias ouviam as gravações, eram pessoas ouvindo as gravações das pessoas interagindo com a Alexa, e elas faziam as transcrições e imputavam esses dados para fazer o treinamento da IA. Alguém tornou isso público, eu não vou me lembrar agora qual veículo tornou isso público em uma série de reportagens. A Amazon foi lá e criou um site, Alexa, não sei o que, privacidade da Alexa. Lá tinham as informações, as pessoas entravam, olhavam e falavam, tá bom, então, beleza. Ninguém entrou para perguntar, mas peraí, ela podia fazer isso, eu autorizei? E outras perguntas pertinentes a isso. Mas como a Amazon foi lá, criou um site, dava conta de que estava tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo. O mesmo não aconteceria se eu estivesse falando do meu dinheiro no banco. O dinheiro eu questiono, o terreno eu questiono, o meu carro eu questiono, o meu apartamento eu questiono. Então, as pessoas não têm essa mesma noção de valor no que diz respeito aos dados. Então, para além desses aspectos mais conceituais que a gente tratou aqui, vantagens, benefícios, tendências, etc., tem uma questão sobre o entendimento primário do que é um dado pessoal. O usuário não tem isso como regra geral. E ele acaba sendo, com a palavra talvez ludibriado, não seja muito bem o caso, mas algo nesse sentido. E a coisa vai passando, e onde passa um boi, passa uma boiada, e a gente tem esse estado de coisas que a gente tem hoje. Há um desafio grande de regulatório, há um desafio grande para o cumprimento da lei. Por exemplo, no caso brasileiro, a gente tem uma regulamentação, a gente tem um conjunto de leis muito bom, por sinal, mas a gente não tem a fiscalização da maneira como ela deveria, a gente não tem robustez o suficiente na atuação para combater isso. E aí os excessos acontecem e nada é feito a respeito, e o usuário continua sendo vítima. Então a gente precisa inverter essa mão. O usuário precisa de fato entender que ele é o detentor dos dados e ele que determina os caminhos desse mercado. Mas, assim como todas as outras discussões, tudo passa pela concentração. E a concentração de poder está onde? Com as Big Techs. O que mais você precisa saber? Bom, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? Tô de olho, André, no nosso multibilionário, mega empresário multifacetado Elon Musk, que resolveu agora processar a OpenAI, a criadora do ChatGPT, e o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, dizendo que a empresa abandonou ali o espírito dela, o objetivo, quando ela foi criada lá em 2015. A gente lembra que a OpenAI era uma empresa sem fins lucrativos, o nome já sugeria isso, a gente chegou a discutir um podcast aqui sobre essa característica da OpenAI, e o Elon Musk chegou a fazer parte da empresa, foi cofundador, colocou dinheiro ali, uns 40 milhões de dólares em alguns anos, mas saiu da OpenAI em 2018 dizendo que a empresa estava rompendo ali com os princípios dela, que ela tinha deixado de ser uma empresa sem fins lucrativos para ganhar dinheiro, e a gente realmente vê esse movimento acontecendo no curto prazo. Ele está um pouco certo nisso, porque a OpenAI vem fazendo parcerias principalmente com a Microsoft, que colocou muito dinheiro ali e está cobrando mensalidade dos seus clientes, logo procede. A grande questão é,
Ok, mas por que o Elon Musk está fazendo isso agora? Por que essa birra? Até porque tem uma contradição aqui, na minha avaliação, que é o próprio Musk, ele criou a empresa dele de inteligência artificial chamada X.AI, uma referência ao X, o antigo Twitter. Então, e a empresa dele é lucrativa. Então fica uma coisa ali meio que parecendo uma birra ali, uma coisa pessoal, uma mágoa. Então há quem diga que ele está fazendo isso porque a OpenAI vem tendo, obviamente, muito sucesso por causa do ChatGPT e essa parceria com a Microsoft, e ele estaria ali um pouco enciumado, indignado, não fazendo parte desse processo e, portanto, resolveu ali lançar a sua força para processar a empresa. Não sei até que ponto isso vai fazer alguma cosquinha ali, por enquanto, na OpenAI. Ela já está sendo alvo de outras críticas também, na parte processual, de roubar, por exemplo, informações para treinar suas máquinas sem autorização, para que isso aconteça. Eu estou falando aqui muito de propriedade intelectual, mas fato é que tem essa rixa aí mexendo com as Big Techs do ponto de vista da inteligência artificial. Acho que não acredito que vai ter muito sucesso, não. É mais uma jogada aí para chamar a atenção, no caso do Elon Musk, ele que sempre é muito polêmico, agora trazendo mais uma para a mesa. E você, Carlos Aros, de olho em quê? Estou de olho no espaço, André Miceli. Já há alguns anos, as agências espaciais e agora também empresas privadas têm colocado como objetivo recolher o lixo espacial. Tem muita coisa lá fora, né? A verdade, inclusive, está lá fora, segundo o Agent Mulder do Arquivo X, mas tem muita coisa lá fora além da verdade e que precisa ser observada sob diferentes perspectivas. Algumas delas envolvem riscos objetivos para a Terra, no sentido de que pode colidir com um satélite, pode criar problemas dos mais variados. E há um volume muito grande de restos espaciais orbitando a Terra, desde restos de foguetes, satélites e etc. E aí algumas empresas, algumas startups têm se dedicado a trabalhar nesse sentido. E aí agora uma agência chinesa, uma empresa chinesa, está tentando recuperar uma missão que se chama Remoção Ativa de Detritos da Astroscale Japan, que é essa empresa japonesa. Remoção Ativa de Detritos. Eles lançaram o foguete no final do mês passado, e a ideia é que esse foguete possa alcançar, caracterizar pedaços de lixo espacial, notificar a Terra e estudar possibilidades para fazer a aproximação. Primeiro porque lá em órbita a velocidade é impressionante com que esses objetos estão se movendo. Daqui da Terra não se pode fazer nada. Então, pensando no futuro, o que os japoneses estão tentando fazer é encontrar maneiras de fazer a detecção desses materiais, que às vezes não podem ser observados, e, sobretudo, como é que você faz a captura disso, como é que você recolhe, como é que você acopla numa espaçonave em órbita esses objetos que estão lá de maneira praticamente incontrolável, orbitando a Terra. A ideia é desenvolver uma abordagem segura para essa forma de conexão com os detritos espaciais. Por enquanto, a ideia é que essa espaçonave em órbita vai fazer a detecção do lixo espacial. A gente teve a mesma situação acontecendo com estudos sem muito sucesso com a agência europeia. Eles estavam observando satélites que completaram o ciclo de vida e começaram a se desintegrar em direção à atmosfera da Terra, mas eles ficam muito preocupados com pedaços que não vão ser totalmente desintegrados e que podem cair em áreas habitadas ou regiões em que ofereçam risco para a população. A Agência Espacial Europeia tem objetivos muito específicos com esse recolhimento dos detritos, ou o entendimento sobre como recapturar, e uma colaboração com a agência japonesa
para tentar fazer a inspeção desses resíduos e entender se alguma coisa ali pode ser reaproveitada ou não. Para aqueles que se interessam sobre o tema, a gente tem alguns artigos que foram publicados há algum tempo no nosso site que tratam dessa questão espacial. Esse é um tema que gera bastante interesse e vale a gente acompanhar. Há uma série de missões sendo lançadas agora, um crescimento expressivo das missões espaciais depois que houve uma abertura maior para empresas privadas. Ainda há um financiamento muito importante de governos para isso, é o caso aqui da agência europeia, da agência japonesa e tal, mas uma abertura maior para colaboração com as empresas. E a ideia é que esse programa de identificação e recuperação de detritos ou de lixo espacial seja escalado, que ele consiga ganhar uma dimensão com uma colaboração importante, porque já há uma dificuldade para o lançamento de novos satélites em função dos riscos, né? Com esses objetos que perdem o controle aqui da Terra, a Terra perde o controle sobre esses objetos, eles acabam vagando aí pelo espaço. Então, a ideia é entender como fazer isso. Talvez os resultados não surjam agora, outras missões sejam necessárias para isso, mas é um passo importante, uma vez que o número de missões cresce, o número de lançamentos de foguete de satélites cresce, e a gente precisa encontrar espaço, liberar espaço para que novos aparelhos sejam lançados em direção à nossa órbita. Meus amigos, é isso. Tá na hora, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Um abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Até a semana que vem. Estamos caminhando para o episódio de número 200 da nossa história de MIT Technology Review Brasil. Até semana que vem. É isso. Carlos Aros, grande abraço. É isso, um grande abraço, André Miceli, Rafa Coimbra e você que nos acompanha há 199 semanas. A gente se encontra na semana que vem. Um abração. Muito bom. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, podcast especial de número 200, e a gente se encontra aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.